Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal Nada Trivial, nos quadros de segunda-feira que servem para inspirar você. Inspiring Brains começa agora, sempre com um convidado, uma convidada incríveis que conhecem o tema de neurociência, que aplicam neurociência, que estudam neurociência, mas que não são neurocientistas de formação. Então, essa conversa pode te ajudar a saber se de fato essas escolhas ou esse estudo é para você também. Como você sabe, o quadro Inspiring Brains, aqui do Nada Trivial, também é um podcast. Então, eu vou chamar a vinheta para que a gente possa começar o podcast por aqui. Solta a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao podcast Inspiring Brains. Esse podcast também é um videocast do canal Nada Trivial no YouTube, então eu lhe convido para nos assistir lá no YouTube ou apenas continuar nos ouvindo aqui nas plataformas de podcast, porque sempre tem um convidado incrível falando sobre neurociência aplicada e hoje não será diferente, porque eu estou aqui com o querido Diego Brito, que vai contar a sua história para a gente, vai nos inspirar. Seja muito bem-vindo aqui ao Inspiring Brains, Diego. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar aqui com você para poder bater esse papo e quem sabe aí a gente conseguir acender essa chama aí em quem está nos assistindo. Muito bom, né? Porque eu sempre recebi muitas perguntas sobre por que estudar neurociência, por que neurociência é para mim. Então, eu acho que eu respondendo é muito enviesado. Porque, óbvio, que eu acho que neurociência é para todo mundo, né? Sim. Há 30 anos que eu estudo neurociência, isso é o centro da minha vida. Então, eu ficar falando aqui adianta muito pouco. Por isso, eu acredito que vocês possam inspirar as pessoas por, de alguma forma, terem perguntas semelhantes ou terem que ter tomado decisões semelhantes, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que é essa sua história e como é que você chega na neurociência. Fique à vontade, conta o caso. Legal. Vamos voltar bastante a fita, né? Eu comecei na engenharia da computação. Foi a minha primeira formação, que eu não concluí, mas ela já traçava um perfil assim que eu tenho, que eu acho que é o meu superpoder. Se eu fosse um super-herói, meu superpoder é a curiosidade. Massa. E é o que me conecta hoje na neurociência, já dando o spoiler do final dessa história. Mas, assim, a minha origem, assim, profissional, ela vem de uma família que, desde a minha mãe, meu padrasto, os meus tios, todos eles são da área da comunicação. Então, é uma família que eu até costumo fazer um paralelo para quem conhece a família do jiu-jitsu, a família dos Gracies, né? Eu falo que a minha família é a família Gracie da comunicação. Que legal. Então, tem publicitários, tem cineastas, tem tudo que você imaginar de profissões jornalistas da comunicação tem. Então, acho que você conseguiu fugir disso? Então, eu não fugi, eu tô até hoje, né? Mas quando deixaram você fazer tecnologia da informação atrás? Então, e aí acho que minha mãe falou assim, vai filho, tenta alguma coisa diferente, porque ela trabalhou no Diário Popular, ela trabalhou no Estadão, e ela foi executiva de contas, então assim, eu acho que ela falou assim, ele vai furar a bolha. E tentei por um bom tempo, mas não era o meu talento, e acho que eu herdei muito, acho que essa questão da persuasão da minha mãe, acho que ela me educou dessa forma. Minha mãe, ela não tem formação nenhuma de psicologia, mas ela leu Freud para me educar, sabe? Assim, ela lia um livro, sabe? Assim, ela deu o máximo que ela pôde. E acho que aquilo fez com que eu crescesse com uma mentalidade de buscar sempre a resposta das coisas. E nesse afã de buscar respostas, eu fui primeiro para a engenharia, da engenharia não obtive o sucesso que eu almejava, mas já comecei a trabalhar muito cedo, aos 15 anos, com o que foi o começo da minha carreira como publicitário, né? Eu trabalhei num birô de fotolito, que era a área analógica, né? Hoje a gente está no marketing digital e eu comecei no analógico. Então, para quem conhece um pouquinho das artes gráficas, da indústria gráfica, antigamente não tinha-se muito computador, né? Então, o meu primeiro trabalho foi ser escaneador. E acredite se quiser, precisava de talento. Se você não escaneasse em 45 graus, você tinha um efeito chamado moiré. E essa foto não podia ser colocada na revista. Então, você tinha que ter técnica. Então, todos aqueles percalços ali, técnicos, aquilo me instigava. E assim foi, eu fui crescendo. Aí eu percebi que eu precisava estudar, de fato, aquela profissão. E fiz publicidade e propaganda na Belas Artes. Gostei bastante, foi um curso que me provocou. Principalmente as matérias com filosofia, sociologia, as matérias que faziam reflexões, né? Porque um belo dia eu estava lendo um livro chamado Dialética do Esclarecimento, onde tinha um tal de Theodor Adorno que escreveu: o talento é execrado, sabe fazer é condenado. Eu falei, esse cara sou eu. Então, assim, eu me senti
entendendo o que estava se passando comigo, só que não pela neurociência. Ainda estava por ciências humanas e ainda escritas por aqueles que não tiveram oportunidade de entender o que se passa hoje. Então eu sempre estive buscando entender o que acontecia comigo. Mas eu não sabia que isso, em algum dia, se tornar desenvolvimento humano, pessoal, autoconhecimento, né? E a neurociência veio para mim no momento onde eu estava já na minha 4ª empresa. Eu tive 4 agências de marketing, trabalhei no mercado um tempo, trabalhei 4 anos no mercado, depois eu montei a primeira empresa, eu tive um tempo, tive sócio, segunda, terceira. Hoje eu falo que eu estou na minha carreira solo. Então, eu estou há 8 anos... Você sempre foi empresário que teve sócios. Sempre tive vários sócios e eu sempre modelei os meus sócios para não precisar deles, porque eles davam muito trabalho. Porque chegava um ponto que... E eu já fui sócio de ex-mulher, já fui sócio de ex-amigo, então chega um momento que as coisas acabam, as relações são finitas, né? E aí, infelizmente, em algum momento, qualquer relação, ela chega no fim. E aí, hoje eu falo que essa carreira solo, ela tem um grande desafio, que esse Diego, ele precisa se melhorar, né? Ele precisa correr atrás. E aí foi aonde a pandemia veio, e eu falei assim, alguma coisa eu preciso fazer, eu preciso entender o que está acontecendo. Fui ler o que acontecia, vi que esse vírus era algo que acontecia, mexia com o nosso sistema nervoso, e eu quis começar a entender. Eu sempre fui esse. Eu li o Guia dos Curiosos. Meu livro de cabeceira era o Livro dos Curiosos. Então, assim... A curiosidade, ela vai me levando sempre... A minha dopamina vem daí. Então, assim, a minha curiosidade, ela me motiva a buscar as coisas, ela me motiva a entender. E quanto mais eu não entendo, mais vontade eu tenho de entender. O que você gosta? Você gosta do raciocínio? Você gosta da sacação? Você gosta da engenharia do negócio? Qual que é a tua curiosidade? Eu gosto da sensação que eu cheguei lá, sabe? A sensação de desvendar o mistério, a sensação de... Sabe quem gosta de fazer palavra cruzada, não sei, alguma coisa desse sentido, de você completar uma missão? Então, eu sempre tive essa preocupação de chegar ao fim. E aí, nesse percalço aí, como dono de agência, eu fui diretor de arte, diretor de criação, redator, programador, porque com uma agência pequena, em alguns momentos, a agência não tinha mão de obra para fazer todas as funções. Você tinha que dar... Eu tinha que sentar lá e fazer. Então, já aconteceu, o meu desenvolvedor pegou e foi para a Argentina e não voltou mais. E aí, eu sento lá, compro 10 livros da Amazon e vem em mim, que eu vou ler. E nem inglês eu sabia. Então, assim, eu sempre fui de correr atrás. E a neurociência, na pandemia, me instigou. E um outro fator começou a acontecer na época da pandemia. Isso foi bem, bem importante, que foi a questão que eu percebi que a minha família começou a adoecer, né? O meu avô, mal de Parkinson. A minha avó, Alzheimer. O meu sogro, Alzheimer. Eu tenho tremor essencial. Sempre tive desde criança, mas era um tremorzinho bem leve. Mas eu acho que para aquele componente ambiental da pandemia, esse tremor ele se exacerbou. E eu falei, poxa, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com os outros? E eu tenho um negócio meu, quem me conhece de perto sabe, que eu sou aquele cara que quer cuidar. E eu, naturalmente, desde pequeno, eu sempre gostei de entender de remédio. Não sei, uma tara que eu tenho com bula de remédio. Tem gente que gosta de, sei lá o que, de gibi. Mangás. Eu sempre pergunto, o que você está tomando? Eu quero saber qual que é o remédio, porque acho que é aquela sensação de, tipo, se algum dia alguém precisar, eu já sei o que está acontecendo. E existiam tempos que não tinha acesso a médico tão fácil, não existia Google, não existia, enfim. Quer dizer que essa tara de remédio é antiga. Eu acho que no final era um medo. É... E eu sempre tive IT, bronquite, sinusite, rinite. Eu fiz 5 cirurgias de sinusite. Caramba. Então, assim, eu sofri muito na parte da saúde. Então, acho que isso me causou uma sensação de eu preciso conhecer. E aí se estendeu para o outro, né? Eu preciso conhecer, o outro também precisa. E aí essa vontade de correr atrás, tudo mais, da neurociência, eu vi que eu já sabia por causa do tal do neuromarketing, né? A gente tem que falar disso. O neuromarketing é um tema Bateu lá. A gente vai ter que falar disso. Quando você tinha agência, falava-se disso. Como é que isso chegava para quem estava lá na ponta? Era uma santo remédio para tudo, a salvação da lavoura? Como é que isso bateu lá? Então, eu fui ver, assim, eu cheguei a uma época que eu produzi vídeos para o YouTube, eu cheguei a ver vídeo meu de 7, 8 anos atrás falando de neuromarketing. Eu falei, cara, eu não me reconheço. Tava falando de neuromarketing, de cérebro trino, sabe? E é o conhecimento que chega. Se você for olhar na ponta de muitos profissionais de comunicação, o conhecimento que eles têm é cérebro trino, que você tem aquele conjunto de 3 grandes camadas cerebrais
e que se você não entender aquilo, você não entende como o cérebro funciona. Como você sai de cérebro trino para redes cerebrais? Duro. Então, assim, esse gap grande que existe entre a neurociência que a gente vê hoje no dia a dia, né, que eu tive a oportunidade de conhecer contigo no curso da Santa Casa, que foi maravilhoso, assim, né, nessa trajetória, o pessoal na ponta da comunicação hoje, o que eles sabem é gatilhos mentais. Porque o que acontece? A psicologia comportamental, a psicologia cognitiva é vendida como falso neuromarketing. Porque o próprio neuromarketing nem isso é. Porque você pegar o Cialdini, ele mesmo sem falar sobre um neurônio nenhum, já fala há muito tempo sobre persuasão e Sim. usa o conceito de gatilho ali, né? E as pessoas deturpam, né? Sim. Porque ele não fala, estou vendendo neurociência, né? Sim. Ele está vendendo outra coisa. Mas as pessoas falam, não, vou te ensinar neurociência. Então, assim, a área de marketing tem esse problema, porque primeiro, quando eu falei que estava fazendo curso de neurociência, falaram, você está fazendo PNL? É programação neurolinguística? Porque o neuro tá na neurolinguística, está na neurociência. Não explicar tudo isso, Diego. Bom, aí chegando voltando para a pandemia, eu comecei a ver as pessoas adoecendo e falei assim, eu preciso estudar. Porque normalmente quando eu estudo, eu aprendo e eu resolvo. Meu mindset é esse. E aí eu falei assim, preciso buscar onde, né? E é escasso. Né? Na época, eu encontrei uma outra instituição, ainda não estudei contigo, mas era uma instituição muito voltada à área da saúde, que me saciou o que eu precisava saber naquele momento, mas eu via, assim, um pedaço da neurociência. Eu não consegui, de fato, ver a aplicação no meu dia a dia. E aquele afã de querer continuar estudando foi o que me motivou. Tá. O que eu queria, e hoje eu sei exatamente o que eu queria. Eu queria o curso de 18 meses de inglês que você termina falando. E hoje eu consegui. Porque hoje eu consigo falar de neurociência e raciocinar sobre os autores da comunicação. Eu consigo pegar o Aristóteles, que tem o discurso aristotélico, e refletir. Quando ele fala exórdio, que é a chamada do anúncio, hoje o pessoal fala, né, a chamada, o que ele quer com isso? Será que ele quer uma atenção sustentada, porque ele não quer o cara no sistema 1? O que ele quer com a peroração? Será que ele quer jogar uns guichinhos de dopamina ali para ver se o cara vai em cima? Então, assim, eu consigo hoje refletir sobre os meus autores. Eu não preciso abandonar eles, né? Sim. Então, eu vejo como a neurociência, para mim, ela veio como esteroides. A neurociência, a partir do momento que... Trazendo o José Saramago, eu gosto bastante do ensaio sobre a cegueira. Ele começa já falando assim, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. A partir do momento que eu vi, eu não pude desver. E, assim, a neurociência, para mim, ela é uma lente que anda comigo. Eu não consigo. Esses dias eu tava assim, eu sou espírita. Eu tava numa roda de espírita falando sobre perdão. Eu não conseguia não pensar em neurociência. Para mim era neurociência. Ah, meu Deus, será que a gente está fazendo a coisa certa? O pessoal tá falando, não, para perdoar você tem que esquecer. Eu falei, mas como que você vai esquecer? Você tem que invocar a memória e mudar a memória e trazer de volta e ressignificar o sentimento? Pronto, já está bagunçando até os preceitos religiosos. Mas não, eu acho Mas que... é porque precisa adaptar. E assim, o que eu acho que você está falando que é muito legal é que sim, a sociedade avança em conhecimento e também em costumes, em cultura, né? Na forma como a gente faz as coisas. Então não dá para a gente pegar e usar ipsis literis, discursos de pessoas que foram muito robustas e que mudaram o jogo no seu tempo, mas que não conhecem os problemas que a gente tem hoje. Então não dá para a gente pegar e aplicar diretamente um aprendizado da Grécia Antiga para resolver uma questão que está acontecendo no século XXI, que é tão diferente. Então, o que nós precisamos é traduzir. A gente realmente precisa atualizar e traduzir. É raro, né, ter gente das ciências humanas com a coragem de considerar o seu autor preso ao seu tempo e pensar, poxa, de quem é o papel de atualizar esses conhecimentos, né? À luz daquilo que a gente conhece. Acho que a neurociência está muito nesse lugar, de propor novas perguntas. Sim. Né? Buscando a integração com essas novas respostas. É legal você falar, né, que a gente pode reler os autores antigos. É aquela história de desaprender um pouquinho também, né? Aprender, desaprender, ressignificar. Eu adoro o Philip Kotler. Ele fala, você tem que satisfazer as necessidades latentes do consumidor. Que necessidades são essas? E assim, essas perguntas eu faço de novo. Eu adoro reler hoje, com a lente da neurociência, reler os meus autores. Porque aquilo fixou na minha cabeça de um jeito e eu não quero que cristalize. Porque senão eu vou repetir. E aquilo vai se tornar um sistema 1 e eu não vou pensar.
E o trabalho que eu quero fazer a partir de agora, né, a partir desse ponto que eu me emergi na Você neurociência, acabou de acabar o curso. acabei de acabar o curso. Mas eu acabei de começar, né, na neurociência, porque a proeficiência que eu adquiri foi a proeficiência de quem termina um curso de inglês e pede um hot dog nos Estados Unidos. Não é aquelas Mas não coisas. está passando fome. Não, tá Não, passando já compro fome. uma passagem, já não consigo chamar um Uber, né? A gente consegue fazer o pacote básico. Então, eu consigo hoje transitar de uma forma que eu acredito que eu consigo buscar as respostas eu faço as perguntas e eu consigo buscar as respostas. Eu acho que no começo as pessoas têm um grande desafio, porque elas não sabem o que é GABA, o que é glutamato, o que é dopamina. A tal da dopamina é a que mais massacrada. Coitada. É a pobre coitada. Ainda mais na área da comunicação, tudo é Sim. dopamina. O pessoal fala que a dopamina, tudo é dopamina. Rede social é tudo dopamina. Nem sabem que tem outros neurotransmissores, tudo é dopamina. Então, assim, para mim, a neurociência ela vem como uma maneira de conseguir tornar aquilo que eu já faço melhor. Mas ela também vem para me emancipar. Eu tenho uma preocupação muito grande de cristalizar como publicitário. Eu não me vejo como publicitário, eu estou publicitário. Eu gosto muito de Leonardo da Vinci. Você é um polímata. Sim. Eu me vejo muito. Porque assim, eu gosto de fazer várias coisas. Eu gosto de escrever, eu gosto de. Só não sei desenhar, tá? Mas eu faço uma arte, fotografo, assim, eu nunca me limitei a habilidades. Porque eu acredito que aquilo que você se dedica, que você gasta lá suas. Não são 10 mil horas, né? 10 ou 12, agora não me lembro, acho que são 12. Você pode chegar na sua maestria, né? Então, eu faço essa trajetória e eu não tenho problema nenhum com isso. E quando eu fui fazer meu Ikigai, né, aquela metodologia de descobrir seu propósito, meu propósito está muito mais na educação do que em fazer. Então, para mim, faz muito mais sentido, a vida tem muito mais cor quando eu estou transmitindo um conhecimento do que quando eu estou realizando alguma coisa. Então, para mim, a neurociência está encaixando de uma maneira... O meu mercado está tão contaminado com coisas, com aquela história levando um pouco para... Falei de espiritismo, né? Dos falsos profetas de neuromarketing, que na verdade está psicologia fantasiada de neurociência e uma série de conceitos que estão deturpados. Talvez eu saio desse curso trazendo um pouco de... Como um carvão para purificar um pouquinho essa água. Boa. Só que no meu meio, né? Porque lá eu acho que eu consigo fazer a diferença, porque eu falo essa linguagem. Sim. Você é ouvido, né? E eu quero falar a linguagem, porque a neurociência, para mim, ela pode ser aplicada no briefing. Sim. A neurociência, ela está dentro de uma campanha de Google Ads. E esse conhecimento é um conhecimento que, vindo da boca de um publicitário, ele chega. Ele chega, né? Então, porque vai ser também transmitido na linguagem que as pessoas entendem. Eu quero fazer o conteúdo de neurociência last mile. Não um conteúdo... Porque se eu ficar na teoria, eu vou morrer. Eu vou ficar refém, eu não vou chegar. Então, mas mesmo assim é difícil. E assim, criei uma iniciativa, né? Eu criei uma marca chamada Marketing Neurocientífico. Estou com a ideia de criar alguma coisa, tenho nada pronto. Mas assim, a minha ideia é partir para aí, Carla. Eu acho que assim, legal. O pontapé que eu tive foi para ver que o mundo pode ser diferente se a gente utilizar a neurociência de uma maneira responsável, valorizando o ser humano, tendo responsabilidade ética com aquilo que você faz, porque é um conhecimento. Esse é o maior problema da sua área? Os dilemas éticos? Quando eu fiz propaganda, eu me deprimi, porque eu me senti que eu estava enganando os outros. Para aquele garoto que gosta de cuidar dos outros, é esquisito. E aí, sabe o que aconteceu? 100% da minha carteira de clientes é B2B. Eu não atendo produto. Eu nunca atendi tabaco, não atendo produto, eu só atendo marketing B2B. Então, assim, ao longo da minha carreira, eu no começo atendi alguma coisa de varejo, de produto, mas eu fui totalmente para B2B, porque empresa prestando serviço para outra empresa, são gente grande trabalhando com gente grande. Então, assim, ali você tem relações que estão acontecendo em um nível que é possível você dosar. Tem mais crítica, Sim, tem uma tomada de decisão mais robusta. Você tem processo, né? Tem processo. Porque essa coisa de levar as pessoas a tomarem decisão de forma instantânea é muito cruel, né? Sim, ainda mais o neuromarketing é para aquele cara que está dentro do supermercado olhando uma latinha de leite condensado.
E que a gente quer que ele resolva logo, que ele não Sim. pense para comprar. E aí eu vou dedicar todo o meu conhecimento de neurociência para ver se eu vou vender mais? Não encaixa em mim, no meu propósito. No Diego, não. Mas tem gente que se sente muito bem fazendo, cada um na sua. O que encaixa no meu propósito é entender como eu posso melhorar processos simples. E vem cá, Diego, é interessante pensar em neurociência aplicada em marketing B2B, né? Com certeza. Isso que é interessante, porque quando eu me formei em publicidade e propaganda, nenhuma universidade que eu tinha conhecimento na época tinha um curso voltado a publicitários que fossem para o mercado para trabalhar com empresas de serviço. Sim. Tudo produto. Eu fiz campanha de margarina, eu fiz campanha de sabão em pó, eu fiz campanha de tudo isso, de refrigerante. Agora, pergunta se na hora que eu fui para o mercado eram esses clientes que batiam na porta das empresas que eu estava. Não. Porque você tem 5% do mercado que são essas empresas e 95% que é contabilidade, que é advocacia, que é tecnologia, que é engenharia, que é saúde. Agora, você não prepara essas pessoas. Você vai preparar elas lá no MBA. Entendi. E aí esse cara já está mal formado. Então, assim, eu percebi que o jogo era esse e eu fui me tornando para esse outro lado, porque eu percebi que o jogo era diferente. E eu acredito que hoje o que não encaixa é justamente isso. O neuromarketing, ele está totalmente orientado ao varejo. Eu não tenho nada de varejo, eu nem trabalho com varejo. Sim. Então, assim, para mim, o neuromarketing... Tem coisa de sites legais? Claro que tem. Você acredita que a gente tem que construir ainda esse marketing B2B com neurociência? Está para construir ainda? Eu acho que essa ponte, ela é um desafio, né? E eu tô tentando fazer um pedacinho. Talvez eu tô pegando um bambu aqui para ver se eu consigo chegar do outro lado. Se mais alguém vir do outro lado e jogar outro bambu, já são dois. Boa. E um dia a gente constrói uma Rio Niterói. Mas eu acho que alguém algum Porque dia fez isso. as demandas, o discurso, a forma como a gente apresenta, né? Eu tenho um desafio, né? Porque de todos os negócios que eu rodo, só um deles é B2C. E, então, eu conheço esse dilema aí, especialmente a consultoria, né? Uhum. Que tem que vender um serviço que as pessoas não conhecem, né? E ainda propor uma forma diferente de tratar o problema, né? A gente faz muito desenvolvimento humano e tal. Eu tenho essa dificuldade. Hoje a gente tem, uma parte dos nossos serviços são passivos, a gente não buscou esse cliente. E se eu perguntar, você sabe como buscar? Eu vou ser muito honesta com você. Eu tenho dificuldade de saber exatamente qual é o caminho desse B2B, mesmo tendo conhecimento em neurociência. Então, não basta você conhecer a neurociência que você já vai conseguir aplicar em uma área de expertise, né? É necessário fazer ali uma verticalização específica. E assim, é tão difícil levar a gente falar de neurociência na comunicação, no marketing, porque até o termo publicidade e propaganda, as pessoas não sabem usar. Né? Eles misturam. Propaganda é a empresa falando de si mesma. Publicidade é a outra empresa falando de você. Então, assim, as agências de publicidade não são agências de publicidade, são agências de propaganda. Se você for abrir uma agência, procurar o KINAI no IBGE, você não consegue abrir uma agência de propaganda, só de publicidade. Só que você não vai fazer publicidade, você vai fazer propaganda. Louco isso. Loucura. Então, assim, houve uma tropicalização do americano, né, do termo publicity, publicidade, do advertising, propaganda, mas no meio do caminho houve um problema nessa tradução que não ocorreu perfeitinho, e eu acho que na neurociência, em toda a área que a gente traz assim de autores que são de fora, acaba acontecendo esses erros, mas no marketing é surreal. Essa questão tais dos gatilhos mentais e tudo mais, eu acho assim que o conhecimento básico de neurociência, desde como funciona o estresse, como o seu corpo reage frente a um estímulo estressor. Todo profissional de marketing deveria saber sobre isso. Porque isso te faz criar uma campanha, isso te faz criar um outdoor, isso te faz criar uma campanha para mídia social, isso te ajuda a trabalhar em equipe. Isso é um conhecimento básico. É relacional, né? Sim, eu acho que alguns conhecimentos da neurociência deveriam estar na base, né? E hoje a gente tem que buscar isso lá no topo. Fato que dentro da faculdade, né, você tem disciplinas de psicologia, né? Sim. Deve ser natural que, com o tempo, incorporem-se disciplinas de neurociência também na graduação, né? O que eu acho que a dificuldade está no fato de que quem coordena o curso de graduação não tem esse conhecimento. Então, ele pode se sentir atropelado no seu tempo, né?
Tipo, como é que eu vou montar uma grade? Eu sou coordenador de um curso, vou montar uma grade que está ali, uma disciplina que eu tenho de conhecimento sobre ela. Não sei nem qual é a importância, não sei nem como colocar, não sei quem é esse professor, não sei fazer isso, né? Então é necessário que aos poucos os formadores de opinião nas diferentes áreas se abram, né? Sim. Porque isso tem a ver um pouco com gerações, né? Também o replacement, né? Com a substituição das pessoas que hoje estão no poder por algumas que já tenham tido algum tipo de experiência. Leva tempo isso, né? Sim, o bom da neurociência é que, assim, eu adoro marketing, mas eu posso aplicar pouco do marketing na minha vida pessoal. É. Da neurociência eu posso aplicar muito. Eu tenho um filho pequeno, vai fazer 2 anos agora, eu consigo olhar ele se Eu tenho dó, desenvolvendo. porque já teve ele e passou a maior parte do tempo sendo um pai neurocientista, né? Mas assim, né, ontem eu já vi ele olhando, ele tendo abstinência de tela. Eu falei assim, "Não, o tempo de tela tá ruim, porque a gente tirou ele de ver o desenho que ele gosta, ele já começou a dar chilique, temos que cortar. E a gente começa a ver isso não com aquela emoção do pai que, poxa, eu tô tadinho dele. Mas sim como um pai protetor, que eu Tô sei que cuidando. aquilo, eu tô reforçando uma via mesolímpica dopaminérgica que essa criança vai ficar viciada. Eu tenho que ter, ó, o olhinho bem grande aqui, ó. Então, assim, a Total. neurociência, ela me deu essa possibilidade de enxergar as coisas e poder ser até mais duro no momento que eu seria mole. É. E com uma vantagem, né? Porque você não vai só pegar e tirar a tela, mas você sabe que o melhor caminho é oferecer É, outros recursos, seduzindo ele para outros eu lados, vou ter né? que gastar perna, né? Vou ter que É, é. brincar com ele. Aí o seu marketing vai te ajudar a vender Sim, novas ideias. eu vou ter que brincar com ele um pouquinho mais. Muito bom, cara. E agora, com esses planos, você está querendo criar um arcabouço teórico, um Uhum. contexto? Vai produzir conteúdo nessa área? Você falou que criou aí, o que, que é? Um Instagram? Eu tenho um Instagram, que Chama Marketing é Neurocientífico? neurocientífico.mkt. Boa. Tô criando não sei o que é, né? Eu tô criando uma ideia. A ideia, ela pode ser multiforme. Mas a minha ideia de final, ela já começou na minha equipe, né? Você sabe que na minha agência é General Marketing. Lá dentro todo mundo ouve falar de neurociência porque eu chego da pós, assim, segunda-feira haja orelha, né? Eu já começo a falar. E eles me ajudam a produzir os conteúdos quando eu posto no Instagram. Mas a minha ideia é ter um treinamento, sim, né? Talvez lançar agora no começo do ano que vem, voltado para o pessoal da minha área, falando a linguagem deles, para que eles consigam entender a importância desses Mas, conhecimentos nas rotinas de comunicação. E não algo assim mais abrangente que talvez eu perca o link, né? sim. Então eu quero falar a língua das agências e das equipes de marketing, né? E aí não importa se é agência ou se é cliente, mas para conseguir aplicar a neurociência, seja na confecção de um briefing, na produção de um roteiro de um vídeo, em tudo. Agora eu começo a olhar a neurociência, eu tô que nem o Neo do Matrix, eu olho o código-fonte assim, eu começo a puxar a neurociência. Massa. Tem resistência nessa área ao tema neurociência? Qual seria a Olha, eu sua acho que a experiência? resistência, eu não tenho visto resistência, tá? Mas eu vejo uma falta de, eu vejo um pouco arcabouço teórico da minha equipe pelo fato da geração mesmo, né? Tem um gap, né? Eu tô com 39 anos, a minha equipe tem uma faixa etária de uns 25, 27 anos, assim. Então é uma formação diferente, são tempos diferentes. Então é um pessoal que teve outras preocupações no momento de sua formação diferente, para um momento. Eu, assim, eu decoro coisas de história ou geografia que eu pergunto para minha equipe e não sabe. Eu não sei, assim, qual foi Da o onde vieram? o foco deles, mas é diferente. Eles são preparados para outro mundo. Mas eu sinto que talvez essa baixa preocupação com ciência, tá? Talvez na formação, ou talvez a diminuição de carga Carga. horária de ciência, possa prejudicar o apreço pela neurociência. Eu acho que quanto mais a gente tiver na educação básica, o acesso. Eu estudei bastante química orgânica, eu lembro tudo isso, de subir lá os negócios, e aí você vai cortando, isso aí tudo é fresco na minha cabeça. Que louco. Então, assim, eu acho que tem seu público, mas eu não tive resistência. Isso eu Não. posso dizer que não. Mas eu sinto que eu tô falando outra língua, sabe? Que você tá falando japonês. Mas eles aprendem Mas rápido. que falta base na pessoa Falta, percepção. mas eles aprendem muito rápido. Legal. Então eu acho que falta ter vontade e se dedicar e ter um método. Boa.
E como é que você faz para emprestar para os outros a sua curiosidade? Aí é difícil. Emprestar a minha curiosidade? Olha, Como o é que que, você mostra para as pessoas o valor que ela tem e tal? Porque isso eu acho que, como líder, deve ser um desafio para você, né? o que eu faço bastante, que é um feedback que eu tenho, eu sempre ouço mais do que falo. Boa. Sempre uso aquela máxima das 2 orelhas e uma boca. Então, normalmente você vai me ver falando menos. Mas quando eu for falar, eu tento falar o que precisa ser falado. Né? Eu tento usar sempre essa máxima de falar menos. A não ser que eu estou numa reunião comercial que preciso vender. Aí você vai ver outro Diego, diametralmente oposto. Massa. E aí, do ponto de vista da escuta ativa, eu costumo entender as motivações individuais, né? Porque às vezes o que me motiva não é o que motiva o outro, Sim. né? E a minha curiosidade, ela está baseada em algo que eu quero justamente saber o porquê, porque eu quero saber o porquê. Só para Eu não isso. quero saber o porquê porque eu quero ganhar mais. Eu não quero saber o porquê porque eu quero passar de ano. Eu sou um pouco assim também. Eu quero saber o porquê. Eu entendo você. Tipo, E saber aí, só porque eu gosto de saber. O que que tem? e aí você. E tem coisas que não saem da cabeça. Você passa ano, vai ano, não sai da sua cabeça. É louco Porque isso. você decora aquilo. Página de livro. Eu lembro inglês, eu lembro tudo. Porque assim, aquilo que fixa, cristaliza aquilo lá. O sono REM vai lá e Arruma grava. tudo e acabou. Então eu tenho essa necessidade de. Aliás, eu tenho normalmente essa vontade de ouvir a pessoa e entender o que é o drive dela e empurrar daquele lado. Não adianta eu motivar a pessoa pelo lado que eu sou motivado, que eu sou um ser meio estranho. Então, nós vamos fazer um combinado. Assim que você avançar com o teu projeto, você volta para contar mais um pouco, Tá bom. para contar como é que está desdobrando, quais são as dificuldades, onde você está encontrando mais valor. Acho que o povo vai gostar de saber, porque é legal, né? Ver as pessoas arregaçando a manga e colocando as coisas em prática, né? Para além daquilo que já foi feito. Eu também vou ficar curiosa em saber, viu? Pessoal, vocês viram que barato, né? Diego Brito aqui conosco, contando a trajetória dele, uma pessoa sui generis, um polímata curioso, trabalhando firme nessa questão do marketing, um pouco mais elaborado do que se costuma. Então, isso é Inspiring Brain. Se você quer se inspirar, se você quer ter novas visões sobre neurociência aplicada, novas perspectivas de como fazer isso na sua vida, esse é o seu quadro aqui do Nada Trivial, esse é o seu podcast. Então, eu quero que você, inclusive, se puder, deixe a sua curtida, o seu comentário. Se puder, deixe um valeu para esse time maravilhoso que produz aqui o Nada Trivial, tanto, né, o nosso áudio muito bem equalizado pelas mãos mágicas do Rui Carmo, que faz uma equalização perfeita para você ouvir daí, mas também todo o time de conteúdo, todo o time que me ajuda a ter esses convidados incríveis por aqui. Então, não deixe de prestigiar o meu time. E é isso, Diego, você está comprometido comigo que você vai voltar, não é Com isso? certeza. Então tá bom. Muito Obrigado. obrigada, viu? Pessoal, Tchau, até o tchau. próximo. Tchau, tchau.